Esse período de pandemia colocou aí em saias justas muita gente que deu o voto em Bolsonaro, mas que agora está arrependida, principalmente por conta da negligência que ele faz em relação ao discurso científico nesse momento, que é preciso fortalecer o isolamento social, recomendado aí pelas autoridades científicas. Agora, é bom lembrar que esta negação dele das teorias científicas não é de hoje, tudo isso sempre foi muito claro. Vale lembrar lá no começo dos anos 2000, quando começaram aí a perseguição às teorias de gênero, que são teorias como outra qualquer, que passam pelos mesmos rigores metodológicos, pelos mesmos ritos que a academia, que a universidade tanto exige. Mas ainda assim, muita gente que nunca leu uma linha sobre pós-estruturalismo se sentia autorizada em negligenciar a ciência juntamente com ele e dar corda para esse tipo de manipulação, que acabou levando ao famoso kit gay, que foi uma grande bandeira de campanha dele. Mas até aí, quem se importa? Afinal de contas, ele estava mexendo com mulheres, com LGBTs, com professores de sociologia. Então, muita gente preferia achar que era apenas um traço da personalidade dele e que o importante é que ele ia perseguir e combater os corruptos. Daí, então, ele vem com aquela história de que os portugueses nunca tinham colocado o pé na África e que a escravidão no Brasil era obra dos próprios africanos. Começou aí a perseguição à população afrodescendente, à população quilombola e, mais uma vez, as pessoas negligenciavam o poder destruidor de um discurso irresponsável, revisionista, negacionista em torno da ciência, com todo o seu rigor metodológico. E, mais uma vez eu digo, isso não era ocultado. Quem votou, votou de forma livre, sabendo que estava colocando na presidência da República um astro da fake news e, no intuito de combater a corrupção, aceitava um mentiroso como se a mentira não fosse o sustentáculo da corrupção. Só que agora a gente está vivendo uma pandemia, com a possibilidade real de um poder enorme de letalidade que pode chegar a qualquer pessoa, e não mais a grupos específicos de mulheres, LGBTs ou professores de filosofia. E agora as pessoas estão começando a se lembrar da importância que tem de você confiar no método da ciência. E também não adianta fazer a egípcia dizendo que não gosta de extremos e que agora vai buscar o ponderado da vez. Afinal de contas, tanto esquerda quanto direita deixam de forma clara quais são suas bandeiras políticas. A esquerda, por exemplo, defende um Estado forte, um Estado que seja capaz de fazer políticas públicas de inclusão, de distribuição de renda, para poder eliminar as desigualdades sociais. A extrema-direita chega com todo o discurso de intolerância àqueles grupos que são considerados os inimigos da nação e da família tradicional brasileira, como é o caso de mulheres, principalmente as feministas, como é o caso de LGBTs, e, enfim, de qualquer um que seja aí militante das causas identitárias. E ainda por cima, defende também um Estado mínimo, as privatizações, o pouco investimento público. Optar pelo centro como se fosse um ato de optar por tudo que é ponderado ou moderado é optar pelo fisiologismo declarado, por tudo que não tem o menor compromisso com bandeiras de luta e com projeto de sociedade, que existe só para o toma lá e dá cá, para negociar espaços na estrutura do governo. E digo mais, não adianta hoje querer ofuscar o erro do passado dizendo que política é tudo igual. Porque isso é de uma desonestidade brutal. Comparar o governo de hoje com o que nós já tivemos no nosso país é de uma insanidade sem proporções. Lula não é igual a Bolsonaro. Dilma não é igual a Bolsonaro. O que existem são governos com bandeiras completamente diferentes, que muito além das agendas econômicas que são radicalmente distintas, antes nós não tínhamos governos que perseguiam as liberdades individuais a partir da indústria da fé, a partir do fundamentalismo religioso, utilizado aí para patrulhar gays, homossexuais, mulheres em suas liberdades. Nós não tínhamos um governo que perseguia professores, artistas, intelectuais, cientistas. Nós não tínhamos um governo que recriava a história, que revisionava a história, passando por cima de todas as evidências, os documentos, os critérios metodológicos que a ciência tanto preconiza.
Nós não tínhamos governos que colocavam um clã de apadrinhados, de chegados e de familiares como sendo os donos de toda a estrutura de poder existente no país. Tudo isso que está acontecendo hoje, que está aí colocado, deixa apenas uma lição para a gente. Que não adianta fugir da responsabilidade de uma sociedade civil que esteja apta a fiscalizar, a acompanhar, a levar política com seriedade, a não ir buscar soluções mágicas em potenciais salvadores da pátria, e que cabe sim a essa sociedade buscar se informar, utilizar da honestidade e da responsabilidade na hora de escolher os seus representantes.